Boa noite, tudo bom, pessoal? Gente, hoje o vídeo vai ser meio rapidinho, meio lento, porque eu assisti essa série há muito tempo. E eu voltei a assistir ela essa semana. Chama Shadowhunter. A série é muito boa. Ela vem, se eu não me engano, de um livro. Eu não vou saber qual série certinha, porque tem Cidade dos Ossos, depois tem Peças Infernais, depois tem Peças Mortais. É uma série enorme. Mas no fim das contas, é da Clarissa Clare, se eu não me engano, o livro. Ela se resume em uma série na Netflix atualmente que está se baseando na história, que é o Shadowhunters, são os Caçadores das Sombras. Basicamente, a série ela se divide na seguinte informação: você tem os mundanos, você tem os submundanos e vocês têm os Shadowhunters. Basicamente, se divide em quê? Mudanos. Mudanos. De onde que eu tirei isso? Mundanos. Somos nós, mortais, que não temos, tecnicamente, nenhum grande poder. Nós não temos nada que nos torne especiais. Aí você tem os submundanos, que são descendentes ou filhos do que a gente pode dizer como demônios, por assim dizer. Que aí você teria os lobisomens, você teria os vampiros, você teria os feiticeiros, que aí nós temos o perfeito do Magnus Bane, que é tipo o melhor personagem da série, ao meu ver. E você tem também os Shadowhunters. Esses aí eles são filhos de pessoas que tiveram um contato com o Nephilim. Quer dizer, esqueçam esse pedacinho. São pessoas que tiveram contatos com um anjo. Tecnicamente, um anjo, lá eu não lembro o nome que eles dão pra ele, ele pegou uma taça, que é um dos instrumentos mortais, que aí tem a taça, um espelho e uma espada. São os 3 instrumentos mortais que tem. Ele pega a taça e ele coloca o sangue dele. Aí algumas pessoas, alguns humanos, né, alguns mundanos, bebem desse sangue. E a partir desse momento eles se tornam Néfilins. O anjo dá a eles conhecimento das runas. Com runa, eu não falo sobre as runas as nórdicas, não. Eles têm runas próprias dentro do Shadowhunter. Aí eles dão conhecimento sobre as runas e explicam para eles como fazer o que eles chamam na série de estelas, que é tipo umas varinhas mágicas, que na série começou desse tamaninho, agora já tá um caial de um trem desse tamanho. Parece uma varinha de Harry Potter, porque realmente é enorme. Você vê a menina guardando aqui, é tipo 20 centímetros só a estela. Basicamente, para que a estela serve? A estela serve para você desenhar runas no seu corpo se você não tiver, e ela serve para você ativar essas runas. Então, por exemplo, tem a runa angelical, que é o símbolo básico da série Shadowhunter. Aquela runazinha que parece um peixe virado para baixo, assim, com a cabeça para cá. Ela é a runa angelical. Aí ela depende de um poder. Então, por exemplo, você quer se recuperar. Aí tem você pega a sua estela, passa, alguns personagens são no pescoço, outros são na barriga, que você usa a runa de recuperação. Aí você tem a runa da visão, você tem a runa que ela pega e fala sobre as linhas lei, que são linhas de energia no mundo, que são utilizadas para magia. Então tem vários tipos de runa. Cada runa você ativa passando a estela, ou se você não tiver aquela runa ainda naquele momento, você desenha ela numa parte do seu corpo que não tenha nada. Mais pra frente, acontecem as roubagens do pessoal que desenha as runas, por exemplo, na parede, ou desenha a runa num cofre, ou desenha a runa no ar e acontece alguma coisa. Então existem mais runas do que os Shadowhunters, eles têm ciência. É como se todo o poder angelical ele viesse do fato de ser um ser celeste, mas ele viesse do uso de runas. Então, tecnicamente, os anjos eles conseguem desenhar uma runa, usar o poder daquela runa. Beleza? Aí você tem aí as 4 partes da série, que é os mundanos, que são os humanos que não têm o sangue do anjo, os Shadowhunters, que são humanos que têm o sangue do anjo correndo nas veias e tem as runas dos Shadowhunters, os submundanos e os anjos. Aí você tem os demônios e os submundanos entrando naquelas características que eu falei com você.
Os únicos que você sabe que é um submundano, que você fica meio assim, o que está acontecendo? São os Silly, que seriam uma espécie de um povo das fadas. Você não sabe se eles são submundanos, porque tem descendência de demônios, eles são filhos de demônios, eles foram amaldiçoados por um demônio ou alguma coisa nesse sentido, ou se eles são seres naturais. Só que diferente da série, os Sillies eles protegem a natureza de um jeito meio bizarro e estranhamente um Silly não pode mentir. Então ele sempre te conta a verdade. Ah, mas como é que ele faz para poder te enganar? Sem mentir. É um negócio interessante, porque nos primeiros episódios da série, você já vê um Silly fazendo isso. Eles falam que os Sillies são muito inteligentes. Então eles trabalham com a verdade de tal maneira que eles não mentem para você, mas passam uma informação falsa. É uma coisa quase como o The Vampire Diaries, como é que é o nome do personagem? Elijah. Ele vira pra pessoa e fala com ela assim, eu não vou fazer nada com você nem com ele. Você fala assim, promete, prometo. Promete mesmo. Aí ele vira pra você e fala assim, eu não vou fazer nada com você. Ele vai e mata outra pessoa. Porque a palavra dele, ele não volta atrás. Ele não mente naquilo que ele fala. Mas a maneira dele falar a verdade faz com que determinadas informações sejam omitidas da conversa. E isso sim ele pode fazer. Então, se você fizer uma pergunta direta para ele, ele vai te falar a verdade. Se você fizer uma pergunta da qual ele pode te contar uma história, a história vai ser verdadeira, mas vai faltar informação. Eu achei isso interessante porque tem aquela ideia da mentira branca, que é aquilo que você conta, que não é verdade, mas ela necessariamente não é prejudicial a alguém. A omissão é uma espécie de mentira branca. Você fala alguma coisa com alguém, você não passa toda a informação para a pessoa está ciente de que aquilo é verdade, mas não é toda a parte do contexto. Aí é onde entra o interessante da série, e que eu gosto muito da ideia dos Sillies, é porque eles são inteligentes o suficiente para te contar algo e desconsiderar o contexto. Se você não prestar atenção no contexto daquilo que ele está te falando, ele vai mentir para você sem mentir, entendeu? É meio confuso. Aí você tem os lobisomens, que tem um que é maravilhoso, que é o Luke, ele começa a série com ele. Você tem o Rafael, que é um vampiro, que é interessante, mas não tem outras criaturas assim que chamam muito atenção. A série ela gira em torno basicamente do efeito que os submundanos têm nos mundanos, do vampiro, feiticeiro, lobisomem e o Silly e os Shadowhunter. Aí tem toda uma treta, que eu não vou falar muito, porque eu já falei muita informação sobre a série, mas vale muito a pena. Confesso para vocês que eu não comprei os livros ainda. Eu não tenho nenhum livro da série, mas eu tenho muita vontade de adquirir todos. Porque eu não lembro se eu li um dos livros ou se eu li a sinopse, achei interessante e lançou a série e eu fui assistir. Não, na realidade, não foi o livro não. Eu vi a sinopse do livro e assisti o filme. Achei interessantíssimo a ideia do filme. Aí veio a série, adorei a série. Então até hoje eu quero muito ler os livros, ter a coleção completa. Eu sou viciado em livro, inclusive se alguém quiser me dar um dessa série de presente, eu estou aceitando. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para poder falar. Assistam a série, divulguem o vídeo, mostre para seus amigos que procuram uma série nova para poder assistir. A série necessariamente não é tão nova, ela já tem algumas temporadas, mas vale muito a pena. É uma indicação assim maravilhosa. É uma das poucas séries ou filmes que eu dou um 10. Que eu falo assim, não tem absolutamente nada que eu consiga reclamar. Eu consigo ficar chateado, falando, não acredito que isso aconteceu. Mas me prende na série só pra ver o final. Sabe aquela coisa, eu tô chateado com isso, mas eu quero ver como que isso vai terminar? Ela é bem assim, beleza? Então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, não vai fazer muito esforço pra vocês. É só dar aquela clicada assim no inscrever-se, clica no sininho, vocês vão receber notificação. Falei com os amigos de vocês também, me ajuda muito para eu poder continuar o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, tudo de bom, até a próxima!